Emocionante revelação. Bilionário descobre verdade surpreendente em foto de menina pobre. Lucas sempre viveu cercado de luxos e excessos. A vida de bilionário carioca aos 38 anos parecia perfeita, mas uma antiga caixa de fotografias deixada por sua avó revolucionaria todo o seu mundo. Em meio a imagens de festas e viagens, uma foto em particular chamou sua atenção. Uma menina de roupas humildes, com um sorriso tão brilhante que ofuscava as dificuldades da vida. Algo naquela imagem o tocou profundamente, como se aquela menininha simples fosse uma passagem secreta para uma parte esquecida de sua história. Quem é ela? A pergunta ecoava em sua mente. Ele não conseguia se desvencilhar daquela imagem. A avó, sempre com suas histórias de amor e sacrifício, pareceu sussurrar do além, lembrando Lucas que a vida não se resumia à sua fortuna. Intrigado, ele decidiu investigar mais sobre a origem daquela fotografia que pulava e dançava em sua cabeça, como uma luz de neon. Enquanto percorria os bairros humildes da zona norte de São Paulo, Lucas ficou atordoado com o contraste gritante entre o que conheceu e a realidade ao seu redor. O perfume de comida caseira misturava-se ao som das crianças jogando bola na rua, enquanto ele sentia a brisa fresca que o lembrava de uma simplicidade que já não fazia parte de sua vida. Suas memórias e os relatos da avó voltavam em flashes vívidos, sentimentos que ele havia enterrado sobre as camadas do luxo. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" gritaram alguns amigos de sua alta sociedade, sorrindo de forma debochada ao vê-lo vagando entre casas simples. Ri, mas o riso logo se transformou em uma sombra de inquietação. Aquela era uma realidade que sempre foi evitada por ele, questão de classe que não se misturava em suas rodas. Mas a imagem da menina o fisgou, e, com a coragem que brotou de sua alma, decidiu que não poderia voltar sem ao menos entender o que aquilo significava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na busca por respostas, Lucas se deparou com os olhares dos moradores e suas histórias de luta. E em um momento decisivo, a verdade emergiu. A menina sorridente da foto era Ana, a irmã mais nova de sua mãe, que fora abandonada pela família. O coração dele disparou. Um ciclo de emoções contraditórias tomou conta dele. Culpa se misturava à tristeza. Uma conexão perdida há tanto tempo se apresentava diante dele. Reuniões em instituições, troca de mensagens com famílias de acolhimento. Lucas não parou enquanto sentia os conselhos de sua avó nutrirem seu propósito, como se ela o guiava a cada passo. Ele queria não apenas encontrar Ana, mas descobrir um novo propósito em sua vida, um caminho de reconhecimento e responsabilidade. Entretanto, seus colegas da elite esboçavam desdém diante de sua busca por uma desconhecida. Ele começou a compreender que sua vida de privilégios era uma faca de dois gumes, e enquanto se abria para o mundo, sua imagem pública começava a ruir. Mas o que valia mais, a opinião dos outros ou a chance de fazer a diferença na vida de alguém? No clímax daquele dia, Lucas finalmente encontrou Ana. O reencontro foi um choque de emoção, lágrimas e risadas. Olhando nos olhos dela, uma nova esperança surgiu. Mas o que ele não sabia é que novos desafios ainda o aguardavam nesse novo caminho. As perguntas se multiplicavam em sua mente. Até onde ele iria por amor e justiça? E se, naquele momento, o passado e o futuro pudessem se entrelaçar? Ana parecia flutuar entre sorrisos nervosos e uma imensa curiosidade. O reencontro trouxe à tona não apenas lembranças distantes, mas também uma necessidade pulsante de se conhecerem de verdade. Lucas percebeu que não era apenas ele que estava se reconectando com o passado. Ana, com seus olhos brilhantes e perguntas inocentes, também buscava respostas. "Você sempre desejou me encontrar?" ela perguntou, a voz trêmula. Lucas hesitou. A verdade era dolorosa, mas era hora de abrir seu coração. Ele falou sobre a foto, a busca e o impacto que ela teve em sua vida.
Ana ouviu atentamente, como se cada palavra sua fosse um novo fio no tecido da história que eles compartilhavam. Enquanto conversavam, o mundo ao redor parecia desaparecer. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e Lucas, diante daquela jovem mulher, viu que sua vida não era mais a mesma. A riqueza e os carros luxuosos perderam o brilho quando comparados à simplicidade e à autenticidade que ele sentia ali. Ele queria que soubesse que não apenas a procurava, mas que desejava construir um futuro ao lado dela, mesmo que a jornada fosse repleta de obstáculos. Mas a felicidade do momento foi quebrada quando Ana informou que não estava sozinha. Um grupo de rapazes, os conhecidos da rua, se aproximou, os olhares desconfiados. Entre eles estava Felipe, um amigo de infância de Ana, que sempre a protegera. Ele encarou Lucas com desconfiança. "Quem é você para aparecer do nada na vida dela?" questionou, com um tom desafiador. A atmosfera se tornou tensa. Lucas sentiu um frio na barriga. O sorriso que antes iluminava o rosto de Ana agora desaparecera, e a alegria já não era tão simples. Ele sabia que não estava apenas lidando com seu passado, tinha que conquistar o respeito e a confiança da comunidade de Ana, que por tanto tempo se sentira abandonada e esquecida. "Ana, Lucas começou, mas não teve a chance de terminar. Felipe interrompeu. "Nunca. Você não está aqui para me enganar, longe disso você pode." Com o dedo apontado. "Se você realmente se importa com ela, precisa provar isso. Este não é o seu mundo. Aqui, as coisas funcionam de outra maneira." Lucas respirou fundo. Estava decidido. Ele tinha que mostrar que estava ali por amor, e não apenas por uma busca por redenção. Os rostos ao seu redor tinham uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ele percebeu que para avançar, precisaria se arriscar e entrar na realidade de Ana. "Vamos fazer algo", disse Lucas, tentando reverter a tensão. "Que tal um jogo de futebol? Se vocês me aceitarem, vou dar o meu melhor." A proposta foi recebida com sorrisos céticos, mas a ideia de um duelo esportivo fez os jovens olharem uns para os outros, avaliando a ousadia do bilionário. Ana sorriu, mas a preocupação em seus olhos não se dissipou. "Você tem certeza, Lucas?" perguntou. "Tenho, afinal, foi você quem me inspirou a sair do meu conforto", respondeu ele, um brilho determinado no olhar. E assim, Lucas se preparou para uma nova batalha, não apenas contra Felipe e seus amigos, mas contra o julgamento e as expectativas da sociedade da qual ele saíra. No fundo, sabia que essa era a única maneira de mostrar a Ana e a todos ao redor que a mudança era possível. A bola rolou e Lucas se lançou em ação, o suor brotando em sua testa, sentindo o sabor da autenticidade. Mas, conforme o jogo avançava, uma nova realidade se impunha. Seria ele capaz de lidar com desafios que estavam além do que imaginava? E mais importante, conseguiria conquistar não só o respeito dos que ali estavam, mas também o coração de Ana? As perguntas pairavam no ar, ecoando enquanto Lucas corria atrás da bola, em busca de mais que uma vitória, em busca de seu lugar no mundo que agora fazia tanto sentido para ele. Lucas estava em movimento, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto a bola rolava sob seus pés. O jogo começou frenético, com os rapazes trocando passes e rindo, mas a tensão ainda pairava no ar. Ele não era apenas um jogador, era um forasteiro tentando se encaixar em um mundo que até pouco tempo atrás ele mal conhecia. O sol já não estava mais tão quente, e a brisa fresca começou a soprar, trazendo uma sensação de esperança. Ele driblava e se esforçava, sentindo cada toque na bola como uma forma de se conectar com Ana, com seu passado e com as nuances daquela nova vida. Ela estava à margem, observando com um misto de apreensão e admiração, enquanto Felipe continuava a encará-lo, sempre pronto para qualquer movimento inesperado. Cada passo de Lucas o levava mais perto do objetivo que se tornava claro: não apenas ganhar o jogo, mas conquistar a confiança de todos. Lucas já havia crescido em um mundo onde cada vitória, cada conquista era anotada em números frios. Mas naquele campo de terra batida, entre risadas e gritos, a vitória que ele buscava era outra. No final de uma longa jogada, ele deu um passe certeiro e um dos rapazes conseguiu balançar a rede. Foi um alívio e, ao mesmo tempo, um sinal de que talvez ele ainda tivesse algo a oferecer além de seu passado.
O jogo progredia e a energia aumentava. Os jovens agora percebiam que Lucas não era apenas um bilionário, mas alguém disposto a se esforçar, a rir das quedas e se levantar. Ana começou a sorrir de verdade, e aquele sorriso iluminou tudo ao redor. Mas, no meio da diversão, uma queda inesperada. Lucas se desequilibrou e caiu, seu tornozelo torcido fazendo uma dor aguda invadir seu corpo. O riso se calou instantaneamente. Ele olhou para Ana e a preocupação em seu rosto fez seu peito apertar. "Você tá bem?" ela perguntou, rápida em seu passo ao se aproximar. Felipe, por outro lado, olhava com um misto de preocupação e dúvida. Lucas respirou fundo, tentando esconder a dor. "Só um pequeno acidente", respondeu, tentando rir da situação. Mas a verdade era que a dor do tornozelo era apenas uma fração do que sentia por dentro. Ele estava ali, em meio a um grupo que há pouco tempo via como um estranho, e agora um deles. Mas seria suficiente? Felipe se aproximou, seu olhar um pouco menos hostil. "Ele precisa de ajuda", disse, surpreendendo a todos. Aquela declaração foi um passo em direção à aceitação. Porém, no fundo, Lucas sabia que a batalha ainda não havia terminado. Disfarçando a dor, ele levantou-se lentamente, segurando-se em Ana. A conexão entre os dois era palpável, e Lucas gostaria que aquele momento durasse para sempre. Mas, enquanto eles trocavam olhares, ele percebeu que a verdadeira prova ainda estava por vir. O que aconteceria se a verdade sobre seu passado fosse revelada? E se Ana descobrisse que havia mais motivos para desconfiar dele do que simplesmente sua aparência? Ana parecia perder a esperança, seus olhos mostravam preocupação, mas uma determinação nascia dentro dela. Lucas precisava enfrentar a verdade, não apenas sobre si mesmo, mas sobre o que estava construindo com Ana. E antes que pudesse se perder em seus pensamentos, algo inesperado aconteceu. Felipe, sem mais rodeios, anunciou que eles precisavam conversar. "Um jogo não é um jogo sem regras", ele disse, e Lucas notou que aquela era a oportunidade que tanto desejava. Uma chance de mostrar seu valor, de lidar com o que vinha pela frente. Mas o que essa conversa realmente revelaria? E como Lucas se prepararia para o que estava por vir? O ar estava pesado, como uma nuvem prestes a se romper em tempestade, enquanto Lucas encarava Felipe. O jovem, normalmente tão barrado em palavras, agora parecia decidido a desabafar. Ana continuava ao lado de Lucas, a preocupação transparecendo em cada linha de seu rosto. "Vamos para aquele canto", Felipe sugeriu, gesticulando com a cabeça para longe dos olhares curiosos da turma. Aquele lugar afastado tinha um aspecto mais tranquilo, mas a sombra que se formava sobre eles deixava tudo mais sombrio. Uma parte de Lucas queria recuar, pedir para que ele se calasse e deixasse tudo como estava. Mas mesmo assim, algo dentro dele clamava por verdade, por clareza. A ideia de esconder seu passado, de viver uma mentira, estava se tornando cada vez mais insuportável. Ele precisava encarar o que havia feito de errado, e talvez essa conversa fosse o primeiro passo. Ana acompanhou os dois com um olhar que misturava apreensão e esperança. Assim que se sentaram em um banco meio quebrado, Felipe começou. "Olha, Lucas, aqui a gente não tem espaço para trapaça. Se você não for honesto conosco, não dá para seguir adiante." O tom sério dele ecoou na cabeça de Lucas. "Eu sei", ele respondeu, o coração acelerado. "Mas eu não sou quem você pensa que sou." Felipe ergueu uma sobrancelha. "Então, quem você é, Lucas? O que você esconde?" A questão reverberou. Lucas respirou fundo, a dor do tornozelo parecendo menor em comparação ao peso da verdade que guardava. "Eu venho de um lugar diferente. Eu tive uma vida um pouco diferente da de vocês." Por um instante, ele hesitou antes de continuar. "Mas isso não define quem eu sou agora. Eu só quero me conectar, ser aceito." Felipe o observou por um momento, o olhar nebuloso. "Aceitação não vem de aparências, vem de verdade, cara. O que você fez que pode mudar tudo isso?" O silêncio tomou conta do lugar enquanto Lucas refletia. As memórias da sua antiga vida, do mundo do dinheiro fácil, das relações superficiais, surgiram como fantasmas em sua mente. Ele sempre foi visto como um bilionário, mas nunca como a pessoa que realmente era. E o que realmente o tornava humano agora eram as interações com aqueles garotos, com Ana. "Eu tenho um passado que não é bonito.
Faz tempo que deixei tudo, mas, ainda assim, sempre me perseguirá. Ele disse, a voz trêmula. Fui como um ladrão, roubando a essência das pessoas sem perceber. Eu só queria ser aceito. E agora eu entendo que os laços que criei aqui são muito mais importantes do que qualquer montanha de dinheiro. Ana encarou Lucas com os olhos brilhantes, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ela. Lucas, eu quero acreditar em você, mas me fala uma coisa. Se tudo isso que você diz é verdade, por que você não me contou antes? Por que a mentira e não a verdade? As palavras de Ana acertaram em cheio. Era verdade, ele deveria ter sido honesto desde o início. Ele tinha medo de perder tudo, de arriscar esse pedacinho de felicidade que encontrou entre eles. Mas o que seria de tudo isso se baseado em um fundamento de mentiras? Eu não sabia se vocês iriam me aceitar. Eu não acreditava que eu poderia ser aceito. Felipe respirou fundo, seu olhar suavizando. A aceitação é um caminho a ser trilhado, e a primeira coisa que você precisa fazer é nos mostrar que está disposto. O que seria sua verdade para nós? O que você faria para... Provar que está aqui de verdade? Lucas sentiu o peso da pergunta. O jogo não era mais sobre a pressão de mostrar-se capaz, mas sobre ser verdadeiro com quem ele era. O dinheiro, as aparências, tudo isso tinha que ficar para trás. Uma onda de emoção tomou conta dele, enquanto uma nova determinação surgia. Eu vou fazer o que for preciso para mostrar que sou quem quero ser. Não vou mais esconder nada. Mas antes que ele pudesse elaborar mais seu pensamento, um grito à distância interrompeu o momento tenso. Os garotos do time estavam agitados e Lucas se virou para ver o que estava acontecendo. Havia algo no ar, um sussurro de mudanças, e ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Vocês precisam ver isso! Um dos meninos gritou, com olhos arregalados. Ana e Felipe trocaram olhares cheios de expectativa. O coração de Lucas disparou. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. Ele apenas roupou that the truth revealed was worth the risk he was taking. E naquelas horas que se seguiam, Lucas só poderia se perguntar: o que poderia ser tão importante? O grupo se levantou em um impulso, as cadeiras de madeira rangendo sob o peso da ansiedade. Lucas seguiu os amigos, as pernas um pouco bambas, mas a curiosidade o puxava como um ímã. As vozes se misturavam e ele mal conseguia distinguir o que os outros estavam dizendo. Todos pareciam radiantes, quase em estado de euforia, como se uma grande descoberta os esperasse. Rápido, Lucas, você precisa ver isso! Felipe insistiu, quase puxando pela manga da camiseta. Ana estava logo atrás, sua expressão uma mistura de excitação e nervosismo. O trio atravessou o pátio da escola, onde o som das risadas e conversas se intensificava. Ao chegarem perto do grupo aglomerado, a cena ficou mais clara. Um dos meninos segurava um celular, a tela iluminada refletindo nos rostos curiosos. Lucas se aproximou, seu coração acelerado, enquanto tentava entender o que era tão importante. Ele viu imagens pulando a cada toque na tela, mas o que realmente capturou sua atenção foi o olhar intenso de Ana. Parecia totalmente concentrada no que estava vendo. É uma foto que encontramos na internet, um dos meninos explicou, a animação transbordando em suas palavras. A gente descobriu essa menina que parece com você, Lucas. A declaração fez a mente de Lucas girar. Comigo? Ele se questionou, sentindo um frio na barriga que não conseguia explicar. O que poderia ter a ver com ele? Ele se esforçou para ver a imagem. Quando finalmente encontrou o ângulo certo, seu olhar caiu sobre o sorriso de uma garota, cujos olhos brilhavam com a pura inocência. A jovem tinha a mesma cor de cabelo que ele e uma expressão que puxava lembranças longínquas. Um sentimento indescritível começou a formigar em seu peito. Quem é ela? Perguntou, tentando não demonstrar a intensidade da sua reação. Parece que ela é uma artista de rua, uma grafiteira. O pessoal da cidade falou que ela criou várias obras incríveis, mas é tudo meio misterioso, o menino continuou. Mas a história é que ela vem de baixo, sabe? E a gente se perguntou se, talvez, você pudesse ajudá-la. As palavras pairaram no ar como uma brisa suave, mas o impacto delas foi como um raio. Lucas sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele nunca havia se envolvido em algo assim, mas a ideia de ajudar alguém que, de certa forma, se parecia com ele, alguém que também enfrentou lutas, o tocou profundamente.
Ana notou a transformação no rosto de Lucas. É a sua chance de mostrar que você está diferente, Lucas, que você realmente quer mudar. Você não acha que poderia ajudar essa menina? Ouvindo isso, uma ideia começou a se formar em sua mente. E se essa fosse a maneira de enfrentar seu passado? Uma voz interior sussurrou. Ele não só poderia ajudar a garota, mas talvez pudesse se redimir de suas próprias escolhas. Tornar algo positivo dessa revelação inesperada poderia ser seu caminho. Eu quero conhecê-la, Lucas respondeu, sua voz carregada de emoção. Olhou nos olhos de Ana e Felipe. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém que precisa. Isso é o que eu quero fazer para me provar. A turma começou a murmurar animada, mas antes que a conversa se desenrolasse em planos, outro garoto gritou. Só que tem um problema, ninguém sabe onde ela está. No momento, tudo pareceu congelar. Uma onda de frustração tomou conta dele. Como ele poderia ajudar alguém que poderia estar tão longe? Mas havia algo em seu coração que pulsava, determinado a não desistir. Ana, percebendo a hesitação de Lucas, deu um passo à frente. Você pode descobrir, Lucas. Se essa menina é tão importante quanto parece, precisamos encontrá-la. Vou te ajudar. O olhar de Ana estava cheio de determinação e apeio, o que trazia esperança a Lucas. Mas ele também sentiu o peso da responsabilidade. Agora o desafio era real e o tempo não esperaria por eles. Enquanto a conversa avançava, Lucas se perguntou se estava preparado para essa missão. Se ele poderia não só ser um bilionário tentando encontrar sua verdadeira essência, mas um amigo de verdade para alguém que, como ele, lutara para ser ouvido e visto. Ansiedade e emoção o impulsionavam à frente. Eu não posso deixar isso passar, precisamos agir rápido. E assim, em meio a promessas de transformação e revelações surpreendentes, o grupo começou a traçar um plano. Mas, no fundo, Lucas sentia que estava a poucos passos de um novo capítulo em sua vida. Um que o levaria a confrontar seu passado e abraçar um futuro inesperado. Porém, à medida que a luz do sol se punha, ele não sabia que essa busca traria à tona segredos ainda mais profundos, verdades que poderiam desestruturar tudo o que ele estava tentando construir. As experiências que viriam a seguir moldariam não apenas a vida dele, mas também a do seu novo amigo. Mas também a de todos ao seu redor. O que estava por vir poderia ressignificar tudo. Quem ele era, quem ele queria ser e, principalmente, até onde estaria disposto a ir por alguém que ainda nem conhecia. A manhã seguinte chegou com o sol brilhando forte sobre a cidade, iluminando as ruas e trazendo ares de renovação. Lucas acordou com a cabeça cheia de perguntas. Ele virou para o lado e olhou para o celular em cima da mesa de cabeceira. Era cedo, mas ele não conseguia mais dormir. As imagens da garota e a ideia de ajudá-la se repetiam em sua mente, como um filme que não parava de rodar. À medida que se vestia, um frio na barriga o acompanhava. Ele sabia que esse poderia ser o começo de algo grande, algo que poderia mudar não só a vida da menina, mas também a sua. Olhando-se no espelho, ele tentou sentir aquela determinação que Ana tinha demonstrado. Eu posso fazer isso, murmurou para si mesmo. Quando chegou à escola, a atmosfera parecia diferente. Os amigos o aguardavam ansiosos, cheios de ideias e entusiasmo. Ana estava logo ao seu lado, com um caderno na mão, repleto de anotações e esboços. Lucas, já pensei em algumas coisas. Se começarmos a perguntar nos lugares que essa garota costuma pintar, podemos descobrir quem ela é. Ele respirou fundo. E se não der certo? E se ninguém souber de nada? O medo era palpável, mas Ana sorriu com confiança. Nem todo mundo conhece a história dela ainda. Vamos dar o primeiro passo. Se tentarmos, pelo menos saberemos que fizemos algo. As vozes do grupo se elevaram, cada um dando suas ideias, bastante animados. Logo, eles decidiram dividir tarefas. Felipe ficaria com as redes sociais, enquanto Ana e Lucas procurariam nos bairros onde a grafite era mais comum. A energia era contagiante, e Lucas se sentia mais confiante. Ele não tinha certeza de como essas pequenas ações os levariam até a garota, mas a esperança estava crescendo dentro dele. Vamos ao bairro do centro primeiro? É onde dizem que ela costuma fazer seus grafites, sugeriu Lucas. O coração dele batia forte, a excitação e o nervosismo se misturavam. Era uma oportunidade única, e algo dentro dele gritava para ele agir.
No caminho, o trio falava sobre suas expectativas. Imagina se encontramos ela pessoalmente. Para mim seria como um sonho, Felipe disse, quase pulando de animação. Ana, ao seu lado, encarou Lucas. E se você conseguir mostrar a ela que não está sozinho, que existem outras pessoas que entendem a luta? Isso poderia ser poderoso. As palavras dela ficaram com Lucas, ecoando nos seus pensamentos. A ideia de se conectar com alguém que vivia experiências semelhantes parecia tão forte e crua que ele quase esquecia o que era sentir apreensão. Eles passaram por várias ruas movimentadas, repletas de vida, mas Lucas se sentiu inquieto. Ele queria encontrar a menina rapidamente, mas seu coração também pulsava com ansiedade. Finalmente, eles chegaram ao centro. As árvores balançavam as folhas sobre o vento e os murais de grafite coloriam as paredes com histórias e emoções. Lucas olhou ao redor, procurando uma pista que os levasse até ela. Eles pararam em frente a um grande mural, com cores vibrantes e desenhos absurdamente belos. "Olha isso, é incrível", disse Lucas, incapaz de desviar o olhar. Ana se aproximou de uma jovem que estava apreciando a arte. "Você conhece a grafiteira que faz essas obras?", perguntou, cheia de esperança. A jovem sorriu, mas negou com a cabeça. "Sei de algumas, mas não sei quem é a artista. Você deveria perguntar nos cafés por aqui, algumas pessoas podem saber." O grupo seguiu em frente, parando em cada café, cada loja, cada espaço de arte. Mas as respostas vinham intercortadas, sempre seguidas de incertezas. Desesperançado, Lucas começou a questionar sua decisão. "Será que realmente estamos chegando a algum lugar?", pensou, a dúvida apertando seu peito. Então, em uma esquina, uma parede ainda em branco chamou sua atenção. Algo como um impulso fez Lucas parar. "Olha isso, vamos deixar nossa marca aqui", ele anunciou, pegando um spray que havia trazido. Todos se reuniram em volta e juntos começaram a criar um pequeno mural, uma declaração simbólica de que eles estavam ali, lutando por outra pessoa, buscando um significado maior. As primeiras pinceladas geraram sorrisos, e a energia que antes estava carregada de nervosismo se transformou em algo mais. O mural começou a tomar forma, e a esperança tomou conta novamente. No entanto, enquanto a tinta secava, Lucas sentiu algo diferente no ar. Uma presença, quase como se alguém estivesse observando. Ele parou e olhou ao redor. "Você sentiu isso também?", perguntou a Ana, seu olhar curioso. Mas antes que pudesse responder, uma figura surgiu na esquina, uma adolescente de cabelos desgrenhados e uma mochila surrada. Os olhos de Lucas se encontraram com os dela, e naquele instante ele soube. Aquela podia ser a grafiteira que tanto procuravam. O tempo parecia parar, e o coração de Lucas disparou. "É ela", ele sussurrou, mal acreditando no que via. O que aconteceria agora? Seria uma mostra de oportunidades ou um desfecho inesperado? A sensação de transformação pairava no ar, mas o desfecho daquele encontro estava mais próximo do que imaginavam. A jovem ficou parada, seus olhos enormes, curiosos e hesitantes. Uma mistura de insegurança e desconfiança reluzia em seu olhar. Lucas sentiu um frio na barriga. Era como se a atmosfera ao seu redor tivesse mudado drasticamente. Aquela poderia ser a chance que ele esperava, mas como se aproximar? "Oi, você é a grafiteira que faz aquelas obras incríveis?", Lucas perguntou, tentando suavizar a tensão. Ana e Felipe permaneciam um pouco atrás, ambos igualmente atordoados com a presença dela. A garota hesitou, enquanto sua expressão mudava, como se estivesse pesando as palavras. "Talvez", ela respondeu, o tom baixo quase tímido. O silêncio se arrastou por um instante, e a insegurança se instalou no ar. Ana então decidiu dar um passo à frente. "Nós estamos procurando por você. Queremos entender sua história, o que a inspirou a criar essas pinturas tão poderosas." A adolescente pareceu surda à empolgação da equipe, ainda perfilada em sua defensiva. "Por que vocês se importam? Isso não é da conta de vocês." Seu olhar era firme, mas Lucas percebeu um traço de fragilidade. Ele sabia que precisavam mostrar a ela que estavam ali por razões genuínas. "Porque a sua arte fala, e muito. Ela tem poder", disse Lucas, segurando a respiração. "Queremos que você saiba que não está sozinha. Tem pessoas que se importam, que querem entender. Estou aqui porque acredito que todos têm uma história importante."
A jovem pareceu balançar entre dúvida e relutância, mas a curiosidade começou a brilhar em seus olhos. Uma fração de mudança. Lucas viu que podia haver uma oportunidade. Ele decidiu abrir um pouco mais seu coração. Você sabe o que é se sentir invisível? Eu sei. E quando a arte fala por nós, podemos nos sentir vistos. Seria incrível ouvir o que você tem a dizer. Ela olhou para o mural que haviam começado a pintar momentos antes, ainda inacabado e vibrante. As cores eram um reflexo de suas emoções cruas. As sombras do passado, os traços de esperança, tudo se mesclava nas pinceladas. E então, algo em sua postura mudou. Meus grafites não contam só a dor, mas também a esperança. É como se eu quisesse que as pessoas vissem algo além do que seus olhos mostram, disse ela, finalmente quebrando o gelo que existia entre eles. Foi como um sopro de vida nas palavras dela. Ana e Felipe trocaram olhares de emoção, um vislumbre da conexão sendo formada. Você pode nos ajudar a entender isso melhor. A sua história é importante, pode ajudar outras pessoas, sugeriu Ana, seu olhar cheio de expectativa. A jovem pareceu considerar novamente, seus lábios trêmulos indicando uma luta interna. Lucas tomou coragem e continuou. Você pode ser a voz de quem está cansado de não ser ouvido. Imagine o que suas palavras podem fazer por outros que se sentem iguais. A arte é para isso, para transformar e tocar vidas. Finalmente, os olhos da jovem brilharam de uma maneira que Lucas nunca tinha visto antes. Era uma mistura de alívio e receio, mas também de esperança. Talvez eu possa falar um pouco mais sobre isso, mas preciso de tempo, disse ela, um resquício de determinação se expressando onde antes houvera apenas dúvida. Enquanto a tensão diminuía, uma nova energia se formou entre eles. Era como se o mural começasse a ganhar vida não apenas com a arte, mas com uma nova história que estava prestes a ser contada. Porém, antes que pudessem se aprofundar mais na conversa, um barulho do outro lado da rua chamou a atenção. Uma figura conhecida, uma pessoa do passado daquela jovem, começou a se aproximar de forma ameaçadora. Os corações de todos dispararam. Ela não pode estar aqui, a grafiteira murmurou, um pânico evidente no olhar. O que aconteceria com aquela interação? Mágica agora que alguém estava se aproximando? Quem era aquela figura do passado e como ele poderia impactar tudo o que estava se formando ali? As perguntas pairavam suspensas, um novo dilema se apresentando. A jovem recuou, quase se escondendo atrás do mural inacabado, enquanto a figura se aproximava. Lucas observou a mudança no rosto dela, onde a esperança se tornava medo em questão de segundos. Ele sentiu seu próprio coração acelerar. O ambiente ao redor parecia pesar e o momento de conexão que se formava estava prestes a ser desfeito pela sombra do passado. Quem? Perguntou Ana em um sussurro, os olhos fixos na jovem. Felipe também estava atento, o clima de ansiedade crescendo entre eles. A grafiteira não respondeu imediatamente, e por um instante o silêncio ficou opressivo, como se o ar estivesse carregado de tensão. Ela é alguém que eu preferiria não ver. As palavras saíram entre dentes cerrados, quase como um lamento. A jovem olhou para Lucas e ele percebeu o pedido de socorro em seu olhar. Era um apelo silencioso, um desejo de proteção. Não precisa se preocupar, estamos aqui com você, Lucas disse, tentando transmitir confiança, mesmo que estivesse tão apreensivo quanto ela. Ele se aproximou, colocando-se entre a jovem e a figura que se aproximava. Por que você está aqui? A grafiteira perguntou, a voz quase imperceptível. Sua expressão era de desafio, mas Lucas podia ver as lágrimas se formando em seus olhos. A figura parou a poucos metros e Lucas pôde ver seu rosto. Era um homem alto, com traços marcantes, mas o olhar dele era sombrio. Vim te chamar para voltar para casa. Essa vida de rebeldia não é para você. Tem um lugar melhor te esperando. A voz do homem era firme, quase autoritária. Lucas olhou para a jovem, esperando que ela reagisse. Mas, em vez disso, ela parecia se fechar, o corpo encolhido, perdida em seus próprios pensamentos. A conexão que haviam criado começava a se desintegrar. Eu não preciso de você, gritou ela, um gesto explosivo que pegou a todos de surpresa. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A força nas palavras dela era impressionante. Eu não sou seu projeto e não quero voltar para aquele lugar. A figura avançou um passo e isso fez o coração de todos acelerar.
Você não sabe o que está falando, as pessoas vão se machucar e você acaba de se expor a um mundo que não conhece. Essa é a minha vida, minha arte, e eu não sou mais uma menina a ser controlada. A última frase saiu com tanta garra que fez o homem hesitar. Ele observava a determinação dela com uma mistura de raiva e incredulidade. Ana deu um passo à frente, se juntando a Lucas. Ela tem o direito de escolher o que quer para a vida dela. A arte dela é valiosa, é o jeito dela de lutar. O olhar de Ana buscava apoio, e Lucas sentiu a força da equipe se unindo. Da jovem. Felipe, ainda em silêncio, observava com a expressão de quem estava prestes a intervir a qualquer momento se necessário. O olhar de todos estava fixo no homem, à espera por sua reação. A tensão no ambiente estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O que ele faria agora? Um frio na barriga tomou conta de Lucas, e a possibilidade de que tudo ia desmoronar em instantes era palpável. Eu nunca vou forçar você a voltar, mas a vida é cruel lá fora e você vai sentir a dor. Isso não é uma ameaça, é um aviso. As palavras do homem ressoaram, como uma sombra se aproximando de um futuro incerto. O que aquela advertência significava para a jovem? Antes que pudessem entender as consequências do confronto, ele se virou e deixou o local, sua presença ainda pesada no ar. Agora, o que ela escolheria? O mural ao fundo, com todas as suas cores vibrantes, quase parecia sinônimo daquela nova vida que ela estava tentando construir. Mas o que aconteceria quando o passado voltasse a assombrar o presente? A decisão dela era crucial e logo Lucas percebeu. Ele precisava ajudá-la a encontrar essa força que ela tanto precisava. Você está bem? Lucas perguntou delicadamente, a voz quase um sussurro. E naquele momento, a jovem fazia uma escolha que poderia mudar seu destino para sempre. Agora, tudo estava nas mãos dela. A jovem respirou fundo, tentando controlar a agitação dentro dela. As cores do mural atrás dela brilhavam intensamente, como se refletissem a luta interna que acontecia. Lucas observava de perto, percebendo que o medo estava se transformando em algo diferente, algo quase palpável. Ele queria que ela soubesse que não estava sozinha. Eu não sei o que fazer, ela murmurou, os olhos marejados, fixos no chão. A única pessoa que pode decidir o que fazer é você, Lucas respondeu, tentando transmitir tranquilidade. Ninguém pode tirar suas escolhas de você. Ela olhou para ele, e Lucas viu uma mistura de desespero e determinação. Ana se aproximou, colocando a mão levemente no ombro da jovem. Você tem coragem, e isso é tudo o que você precisa. Lidar com o que vem agora é desafiador, mas sua arte, sua voz, são mais fortes do que você imagina. Felipe finalmente se pronunciou. Ninguém disse que seria fácil, mas se você decidir ficar, nós estamos do seu lado. Não é só sobre lutar, é sobre saber o que realmente quer. A jovem assentiu lentamente, como se estivesse pesando cada palavra. O homem que a ameaçara podia ser uma sombra, mas ali, naquela pequena reunião improvisada, havia luz em cada um deles. Essa luz era a união, a amizade, a escolha dela em não ficar presa a um passado que não desejava mais. Mas e se eu falhar? A jovem questionou, a insegurança transparecendo em sua voz. Nunca teremos certeza do que vem pela frente, Lucas disse, mas se você falhar, nós estaremos aqui para ajudar a levantar. E no final, isso fará parte da sua história. Sua história. As palavras pareceram tocar um ponto profundo dentro dela. O medo não desapareceu, mas à sua frente havia a possibilidade de um novo começo. A jovem olhou para o mural, que já contava a história de sua luta, e arregalou os olhos ao vislumbrar novas cores que podiam ser adicionadas, prateados e dourados de uma esperança renovada. Eu preciso fazer algo, ela disse, a voz agora mais firme. Vou terminar esse mural, ele vai ser a representação da minha escolha. Isso mesmo, Ana exclamou, com um sorriso radiante. Cada pincelada é sua, e cada cor ressoa sua força. Juntos eles começaram a alinhar ideias. Lucas trouxe tintas e pincéis, enquanto Felipe buscou referências de outros grafiteiros que enfrentaram desafios similares. O ambiente, que antes estava carregado de tensa expectativa, agora fervia com a energia da criação. No entanto, mesmo no calor daquela transformação, a semente de preocupação não desapareceu completamente. O homem poderia voltar, e o que aconteceria então?
Esta nova vida, este mural vibrante, ainda era vulnerável a ventos de um passado que insistia em retornar. Enquanto a jovem se dedicava ao mural, Lucas sentiu seu coração apertar. Ele não sabia até que ponto a luta dela poderia ser, mas estava disposto a ficar ao seu lado, custasse o que custasse. O mural começou a tomar forma, mas no fundo ele também sabia que aquele era apenas o começo. Uma sombra se aproximava, e sem que percebessem, o dia tinha mudado. O futuro era incerto, as memórias ainda feriam, mas aquela conexão entre eles era a força que talvez conseguisse enfrentá-las. E assim, quando um grito à distância apanhou a atenção de todos, a adrenalina disparou mais uma vez. Era alguém que conheciam. Que mensagens carregavam aquelas vozes? As cores do mural não eram as únicas que estavam prestes a mudar. O grito ecoou pelas ruas, misturando-se ao som da cidade. Todos se viraram simultaneamente, em um único movimento instintivo. Lucas sentiu o coração acelerar, o futuro entre eles subitamente permeado de uma tensão sufocante. A jovem, ainda imersa em suas emoções, parou e olhou para ele com olhos suplicantes. O que vai acontecer agora? Sua voz era um sussurro temeroso. Antes que Lucas pudesse responder, a figura conhecida se aproximou, agora acompanhada por outras pessoas. Era uma mulher que Lucas reconheceu, uma das amigas da grafiteira. Seus olhos estavam arregalados e a expressão de preocupação era palpável. Ela está aqui, precisamos ajudar. Quem está aqui? Lucas tentou entender a situação, sentindo que algo maior estava prestes a se desenrolar. As jovens olhares se trocaram, a atmosfera pesada, trazendo à tona lembranças do passado que ninguém queria revisitar. Aquela pessoa. A garota gesticulou nervosamente na direção da figura do homem que os tinha ameaçado anteriormente. O pânico havia voltado, a tensão no ar era quase tangível. Ele disse que ia levar você de volta. Lucas sentiu um ímpeto interno. Precisava protegê-la, não apenas dela, mas de todos os traumas que o mundo poderia impor. Não se preocupe. Eu vou ficar aqui ao seu lado, ele disse, soberano. A jovem assentiu, mas a ansiedade nos olhos dela era inegável. Ana e Felipe se posicionaram ao lado de Lucas. Não vamos deixar que isso aconteça novamente, Felipe declarou, o tom firme. Vamos nos unir e enfrentar o que quer que venha. A figura do homem se aproximava lentamente, o olhar impassível. Por que você está aqui de novo? A grafiteira gritou, sua voz cheia de fúria e coragem. Eu sou livre e você não pode me controlar! Você não sabe o que está perdendo, o homem respondeu, a voz firme, mas não tão inabalável quanto antes. A vida lá fora é muito difícil. Você é uma artista, mas não precisa passar por isso. E quem é você para decidir por mim? Sua voz agora era poderosa, a determinação pulsando como uma corrente. Cada um dos amigos dele se posicionou, formando uma barreira humana entre a jovem e aquele que representava o seu medo. A tensão explodia no ar. Lucas tornou-se um pilar de força, as lembranças de sua busca por Ana se misturando ao desejo de protegê-la. Ela vai tomar suas próprias decisões daqui para frente, ele afirmava, desafiando as intenções sombrias que estavam ali. Você não tem domínio sobre a vida dela. Um silêncio tenso ficou evidente. O homem, ao ver a determinação no grupo, hesitou, como se sentisse que o controle estava escapando de suas mãos. Os valores que você defende não são os certos, não é assim que a vida funciona. Mas já era tarde. A jovem, agora com a voz ecoando como um manifesto, começou a encarar sua história. Minha vida sempre foi escrita por outros, mas não vou mais deixar que decidam por mim. A arte é liberdade. Eu sou liberdade. A verdade daquelas palavras reverberou, uma onda de força se espalhando entre todos ali presentes. O mural, agora florescendo em cores vibrantes atrás deles, parecia ganhar vida própria, como se a arte estivesse clamando por condições de florescer. Lucas viu os rostos de seus amigos iluminados. Todos percebiam que havia algo maior em jogo agora. A tensão era palpável, mas algo se deslocou. A força da comunidade, a mensagem que a arte trazia e a coragem daquela jovem estavam se unindo para criar uma nova narrativa. Então, você se arrisca por algo maior? O homem perguntou, seu tom cheio de incredulidade. Com certeza, ela afirmou, um brilho renovado em seu olhar. E agora, se você não se importar, estamos ocupados construindo um novo caminho.
E você? Você não faz mais parte dele. Foi como uma lufada de ar fresco. O homem balançou a cabeça lentamente, percebendo que não tinha mais poder sobre a jovem. A barreira formada por Lucas, Ana e Felipe se manteve firme, e a pressão liberta parecia ressoar entre eles. Vamos revelar nosso mural, Ana declarou, a voz cheia de vida e esperança. As cores agora pareciam ainda mais vibrantes, e assim como uma onda, todos se uniram para completar o mural, uma verdadeira obra-prima que contava a história da luta, da liberdade e da esperança. Com cada pincelada de tinta, eles sabiam que estavam se reconectando não apenas com a grafiteira, mas com todas as promessas que aquele momento carregava. A arte de todos ao redor ecoava na pulsação da vida, e ao final, não era apenas uma obra coletiva se formando ali. Era uma nova história, um novo começo para cada um deles. O passado estaria sempre ali, mas agora também existia um futuro, um que cada um deles ajudaria a construir junto, com todos os seus desafios, alegrias e inseguranças. Lucas sorriu, observando o mural finalmente completo, a realização pintada em cada cor vibrante. Olhou para Ana e Felipe e então para a jovem, que agora brilhava com uma nova luz. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade juntos. Enquanto as risadas começaram a ecoar e a pintura secava ao sol, ele sentiu, no fundo do coração, que tinha finalmente encontrado o que realmente importava: a conexão, a verdade e o amor que os unia. E assim, naquele dia, cercado por amigos e novas perspectivas, Lucas finalmente entendeu que a transformação, cheia de dores e alegrias, é o que faz a vida ser realmente bela. Agora, era hora de seguir em frente, de levantar novos muros com cor e luz, celebrando o que haviam conquistado e prontos para enfrentar o que viria. Você precisa se inscrever agora neste canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer histórias emocionantes como esta. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante, e não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Juntos, vamos espalhar a magia das histórias.